Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Deus seja louvado sempre. Deus seja enaltecido sempre. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação. Nesse momento agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade, nessa manhã de segunda-feira, 20 de março, início de semana, já consagrando ao nosso Deus as nossas vidas, as nossas famílias, colocando tudo nas mãos de Deus, porque colocando nas mãos de Deus, Ele cuida, Ele zela. E o segredo é, coloca nas mãos de Deus, agora continua confiando, descansando, porque está bem guardado. Ele cuida, Ele zela. Amém? Glória a Deus. Como está a nossa fé, irmãos, nessa manhã? Como está as nossas guerras internas? Como é que está, irmãos, as lutas, as batalhas, as pelejas? Qual tem sido o gigante que tem se levantado na tua vida? Acredite que vai cair por terra desde quando você se posicionar acreditando. Tem dia, hora, momento, sabe? A hora exata, Deus sabe a hora certa de cessar. Mas o segredo é você acreditar que o teu Deus vive, que o teu Deus reina e que é Ele que joga por terra todo impedimento, todo gigante, toda palavra contrária, seja ela qual for. Não acredite não. Lançaram uma palavra de maldição, não acredite não. Davi aqui, irmão, nós vamos ver aqui como Davi se posiciona, como um verdadeiro servo de Deus deve se posicionar. Ele enfrentou o insulto do seu próprio irmão, mas não paralisou. Eu não vou ler, irmão, mas você pode ler todo o texto. Em 1 Samuel 17, no 28, quando o irmão dele, o próprio irmão dele, insulta ele, dizendo que ele tinha maldade no seu coração, quando não era verdade. E Davi está ali à disposição, quando ele sabe que o gigante se levanta para afrontar o exército do Deus vivo, do Deus poderoso, ele fica ali, sabe? Como que pode? Não, isso não pode acontecer não. E ele lembra das outras guerras anteriores, que quando ele matou o urso e o leão, foi Deus que deu essa vitória para ele. Então ele crê. Ele acredita que da mesma forma que Deus ajudou no passado, ele vencer aquelas guerras, Deus vai fazer também com que naquele momento ele vença esse gigante. Por mais que alguém não entenda, por mais que alguém lhe interprete mal, por mais que alguém não compreenda o propósito que Deus colocou no teu coração, mas o importante é você não olhar, você não dar ouvido, você não focar no que dizem ao teu respeito, porque senão você vai desfalecer. E ele aqui não desfalece não, irmãos, ele continua ainda perseverando, mesmo com os insultos do seu irmão, dizendo algo que não era verdade. Ele não paralisou por isso, ele continua focado e ele está ali na disposição de jogar por terra aquele gigante, que ele crê que é Deus que vai fazer isso por ele. E chega aos ouvidos de Saul, Saul chama ele, mas Saul, irmãos, de alguma forma tenta desfalecer o coração dele. Você pode ver no 32 ainda de 1 Samuel 17, e Davi começa a se explicar para ele as guerras que ele venceu anteriores, os obstáculos que veio anteriores que ele venceu, e da forma como ele venceu, ele crê que Deus vai fazer ele vencer. E daquela forma, quando Davi começa a contar o que passou, ele conta para Saul. E Saul agora se convence, deixa. E quando ele deixa, irmãos, ele agora quer que ele use as armaduras que ele usava nas guerras. Só que não funciona, irmãos. As armaduras daqui da terra nunca funcionou nem vai funcionar, porque a que vem do alto, irmãos, são essas que nos dá a garantia de vitória. Então Davi entende muito bem que não era com as armaduras daqui, é tanto que ele não consegue nem andar. Você pode acompanhar em todo esse contexto, você vai lendo e você vai ver. E ele observa e ele diz, não, ele tira, ele não consegue nem andar, e ele vai tira tudo aquilo que está sobre ele, porque ele vê que não vai conseguir nem andar. Então ele ia perder com as armaduras daqui da terra, que era que Saul queria, que
estava dando para ele vestir, só que não funciona, irmãos. A fé de Davi não estava na armadura daqui, não está na armadura carnais, mas armaduras que vêm do alto, irmãos, são essas que nos faz vencer as guerras. E Davi entende muito bem que Deus era na vida dele. Eu já estou quase concluindo, irmãos. Nós vamos ver aqui, irmãos, a forma como ele é desprezado pelo próprio filisteu, o gigante. Ele olha para ele, despreza ele, amaldiçoa ele, e mesmo assim Davi continua focado. Então enfrentou o próprio irmão, insultando, dizendo que ele tinha maldade no coração. Enfrentou Saul, tentando desfalecer o coração dele, mas nada paralisou ele, porque ele acreditava simplesmente no Deus Todo-Poderoso. E ele vence, irmãos, vence. O nome do Senhor é glorificado na vida dele. Vamos ler, irmãos, eu vou ler unicamente essa parte aqui onde ele fala, 1 Samuel 17, no 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão e ferir-te-ei e te darei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Irmãos, o que faz o ser humano, o que faz o servo de Deus vencer é a fé em Deus, é acreditar que não é Ele que faz. Observem, irmãos, que Ele não disse: você afligiu a cada um de nós, você afrontou o povo de Deus. Não. Davi declara, irmãos, que quando ele afrontou o povo de Deus, foi a Deus, porque o povo pertencia a quem, irmãos? O povo era de quem? O povo era de Deus. Então ele deixa claro aqui que quando ele fez isso, ele afrontou, foi o Deus de Israel, foi um Deus vivo. E quando ele amaldiçoa Davi, irmãos, nada de ruim acontece não, irmãos. Para de dizer, lançaram uma palavra de maldição. Observa que ele amaldiçoou, primeiro ele desprezou o filisteu, o gigante, despreza Davi e amaldiçoou. Aí Davi foi amaldiçoado por ele, sendo que Davi já era abençoado por Deus. Meu irmão, você está abençoado por Deus. Acredite na palavra de Deus, que você pertence ao Deus vivo, ao Deus poderoso, e que você não pode ser amaldiçoado por ninguém, porque o que Deus abençoou, abençoado está. Então, acredite na palavra de Deus, confie mais no seu Deus, o teu Deus vive. O teu Deus é um Deus vivo, é o Deus que joga por terra gigante, maldição, calúnia, insulto, afronta, seja lá o que for, que vem para desfalecer o teu coração, que jogou você, tentou jogar você para baixo. Acredite, maior é o meu Deus. O Deus de Israel, o Deus pelo qual você afrontou. Então, quando alguém afronta você, lembra sempre, não é comigo não, tá afrontando é o próprio Deus. É o que Davi deixa claro aqui, irmãos, e Deus dá vitória a ele. E que simplesmente ele acreditou que era Deus que ia fazer o milagre aqui. E foi o próprio Deus, irmãos, que agiu na vida de Davi, porque Davi acreditou no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus pelo qual zela por o exército do seu povo, Deus dos exércitos. Ele é o Deus dos exércitos de Israel.
que peleja pelo seu povo, que peleja por todos os seus soldados que estão na guerra. Então, da mesma forma que Davi se preocupava com as ovelhas lá no campo, que estava cuidando, que estava ali guerreando, não deixava que o leão nem o urso tomasse das mãos dele, Deus da mesma forma disse: aqui não, aqui você não vai fazer o mal no meio do meu povo, e joga por terra aquele gigante também, da mesma forma como ele jogou por terra o leão e o urso, usando o próprio Davi, a que Davi acreditava, irmãos, piamente, que era Deus. E todas as vezes é Deus. Então tira da sua mente que fizeram isso, que me amaldiçoaram, palavra de maldição, meu irmão, você crê na palavra de Deus, você acredita piamente no evangelho genuíno. Então descansa na palavra de Deus, acredite no teu Deus como Davi acreditava de verdade. Ele acreditava de verdade aqui, irmãos, ele não estava orando repreendendo maldição, ele não estava aqui orando pedindo a Deus aqui que tinha alguém fazendo contra. Não, ele usou o nome do Senhor dos exércitos é suficiente, irmãos, para desfazer seja qualquer maldade que for. Ele acreditou no Deus de Israel, não ficou acreditando no que o irmão falou para deixar ele triste e não acreditou. No que o gigante falou para ele não deixou nada entrar no seu coração, mas simplesmente acreditou que existe um Deus no céu que é maior do que qualquer mal. E esse é o segredo, irmãos, para o cristão vencer, é não dar crédito, é não deixar entrar no coração, é não temer o gigante. Qual foi o gigante que se levantou dentro da sua casa? Só você e Deus sabe. Então precisa você tirar algo. Porque quando Saul dá as armaduras humanas aqui, irmãos, ele não consegue nem andar. Então, enquanto você não tirar algo que está lhe incomodando, que não está deixando você ter comunhão com Deus, você não consegue andar. Você vai ficar paralisado. Mas quando você tirar algo que Deus já até falou e você não está tirando, você está acreditando mais no mal do que em Deus, você está querendo trazer coisas para a sua vida que Deus não tem se agradado. Quando você não tirar, Deus sabe, irmãos, em qual área Ele está falando para cada um de nós. E quando nós não tirarmos algo que nos impede de vencermos o gigante, de vencermos as provas, nos revestindo simplesmente da armadura celestial, nós não vamos vencer as provas, nós não vamos vencer o gigante, nós não vamos vencer as batalhas, porque só vamos vencer quando tirar aquilo que impede de você ir com fé, acreditando que é Deus que joga por terra o gigante, mas é necessário tirar as armaduras daqui, as armaduras carnais, algo que está te tirando o foco, algo que está paralisando de você andar. Foi o que Davi fez. Foi o que Davi fez, irmãos. Eu vou meditar só nesse texto para nós encerrarmos e orarmos, irmãos. Essa foi a ideia de Saul, mas a ideia de Saul não deu certo, não. O que dá certo, irmãos, é você experimentar a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. É você se revestir da espada, do Espírito, que é a palavra de Deus. É você se revestir de fé, que é onde é apagado todos os dardos inflamados do maligno. E assim dá certo, irmãos. Veja, irmãos, em 1 Samuel 17, no 39, Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar, por isto, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Observe, irmãos, Davi nunca quer experimentar algo que é carnal. Nunca quer experimentar algo que tira a tua comunhão com Deus. Nunca quer experimentar algo que vai colocar você para ficar parado, para fazer você paralisar no meio da caminhada. Mas experimente a vontade de experimente a se revestir da armadura celestial. E ele tira. Quando ele tira, irmãos, ele se sente leve. Porque agora ele está com a cobertura espiritual. Porque o que vai vencer ele não é a força humana, não é a sabedoria
sabedoria do homem, não é as estratégias carnais, mas é as espirituais, irmãos. É as espirituais. Isso é muito lindo, irmãos, e que nós venhamos trazer essa lição para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar. Vamos orar, irmãos. O que tem tirado a sua comunhão com Deus, arranca, não experimenta não. Tire de sobre você, tire de sobre si, que eu venha tirar também aquilo que impede a minha comunhão com Deus, para que Deus venha, irmãos, fazer milagre na minha e na tua vida, para que o gigante caia por terra. É necessário experimentar a vontade do Senhor, a se revestir da palavra, acreditar no poder do Deus dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso, Deus que é vivo, um Deus que ouve a nossa oração. Amém, irmãos? Então vamos acreditar em Deus, simplesmente em Deus, e descansar o nosso coração. Oremos ao Senhor. Pai santo, Pai querido, Pai amado, graças e graças eu te dou nesse momento. Obrigado, Deus santo, Deus de Israel, o Deus dos exércitos, Deus poderoso, Deus que tem poder para jogar por terra, meu Deus, empecilho, impedimento, gigante, afronta, insulto. Toda palavra contrária não prospera, meu Pai, porque o Senhor já nos honrou, já nos abençoou, o Senhor já nos chamou, meu Pai, para fazer a diferença. E o Senhor não permite que palavra nenhuma seja, meu Pai amado, atingida a cada um de nós, porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Meu Deus, ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs a acreditar simplesmente na tua palavra, meu Pai. Ajuda o teu povo a acreditar, meu Deus, e a se revestir da tua palavra, da tua armadura, e não ficar acreditando no mal. Oh, Deus fiel, abençoa cada família aqui representada. Entrego todas em tuas mãos, agradecendo ao Pai. Visita cada um em sua área. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.